Você já deve ter ouvido falar em solo. Claro, mas será que você conhece o solo? Você sabia, por exemplo, que os solos são chamados de terra? Essa mesma que a gente pisa, planta, constrói cidades, estradas e, em alguns casos, armazena o lixo. Ele pode apresentar variações de estrutura, profundidade, composição, cor, textura, onde cada característica possui uma função. O solo é o recurso natural que mais armazena nutrientes dos quais o planeta depende para se manter vivo. Assim, se o solo estiver ameaçado, a nossa produção de alimentos também estará. Talvez você não saiba, mas segundo o levantamento da FAO, atualmente cerca de 1,6 bilhões de hectares dos melhores e mais produtivos solos do mundo são utilizados para a produção de alimentos. Isso quer dizer que se a gente não conservar esse recurso natural, a nossa espécie pode ficar ameaçada de extinção. Os resíduos industriais lançados nos rios e nos mares são altamente tóxicos. Dentre outros, podem ser citados os cianetos, derivados, fenóticos, nitratos, vários sais de metais, além de arsênico e mercúrio, muito perigosos. Ficou muito conhecido, por exemplo, o problema do envenenamento pelo mercúrio, que eclodiu no Japão em 1955, mas só foi resolvido em 1960. Os mares podem sofrer ainda a contaminação pelo petróleo e seus derivados. Os navios petroleiros são os grandes responsáveis por esse tipo de poluição, pois os reservatórios de petróleo são lavados com a água do mar. Além disso, ocorrem acidentes com poços de extração submarina e vazamento de petróleo. O petróleo derramado no mar pode aderir à plumagem das aves marinhas, impedindo seu voo e matando-as por afogamento. Por formar uma camada impermeável na superfície do mar, também destrói o plâncton, com sérias consequências para todos os seres marinhos que dele dependem. Quando as doses não são letais para os organismos marinhos, podem ser ingeridas pelo homem, que sofrerá os seus efeitos. Uma fábrica de plástico que lançava mercúrio no mar estava contaminando peixes e ostras. Ocorreram inúmeros casos de envenenamento de pessoas que se alimentavam daqueles organismos contaminados. Houve muitas mortes, casos de alterações do sistema nervoso, surdez, cegueira, perda da fala e dos movimentos, e de lesões no fígado, rins e intestinos. Poluição do solo. Os principais poluentes do solo são os fertilizantes e os defensores agrícolas. Os fertilizantes compreendem os adubos orgânicos e adubos químicos ou inorgânicos. Os adubos devolvem ou acrescentam ao solo vários tipos de sais minerais importantes para as plantas. Embora melhorem as colheitas, os fertilizantes químicos podem poluir o solo por excesso de sais e destruir as bactérias que fixam o nitrogênio. Isso acarreta um duplo de problemas. Primeiro, a destruição de bactérias fixadoras do nitrogênio torna o solo estéril, necessitando cada vez mais de um adubo para produzir. E segundo, grande quantidade de sais que são carregadas para os rios pelas águas das chuvas, alterando a vida dos organismos aquáticos. Como evitar a poluição dos solos? Para defender e preservar a qualidade do solo, deve-se tratar lixos e resíduos domésticos e industriais, colocar o lixo no local correto, proteger as florestas, utilizar materiais reciclados e preferir produtos ecológicos sempre que possível, colaborar na reciclagem de vidro, papel, cartão, alumínio e plástico, fazendo a separação dos lixos e cultivar organicamente. As atividades humanas vêm causando nos últimos anos um grande impacto nos ecossistemas aquáticos. São muito frequentes as notícias de mortandade de peixes e de outros organismos em rios e litorais poluídos. Também são comuns as notícias sobre a contaminação de alimentos provenientes de rios ou do mar. Os rios que servem as regiões mais povoadas sofrem descarga contínua de dejetos humanos, detergentes domésticos, resíduos industriais,
fertilizantes e deferativos agrícolas, etc. Todo esse material orgânico e inorgânico causa poluição das águas. Mesmo águas subterrâneas têm sido contaminadas por produtos que não são biodegradáveis. Os esgotos das cidades, por exemplo, lançam nos rios dejetos humanos e detergentes domésticos. Os excretos humanos constituem matéria orgânica favorável ao desenvolvimento de certas bactérias, cuja intensa atividade reduz a quantidade de oxigênio na água, impedindo a existência de organismos mais complexos. Ao atingirem um número muito elevado, essas bactérias podem esgotar o oxigênio, possibilitando o desenvolvimento de bactérias anaeróbias. Esse processo e a existência de agentes patogênicos e de partículas em sua suspensão explicam a ausência de peixes e outros organismos aquáticos em rios poluídos. Neste, podemos encontrar apenas vírus, esporos de fungos e bactérias, cistos de protozoários e ovos de vermes. Os defensivos agrícolas ou praguicidas podem ser altamente poluidores, usados para proteger as culturas contra as pragas. Eles compreendem inseticidas, herbicidas, fungicidas e etc. Dentre os inseticidas, os mais conhecidos estão o DDT, diclorodifeniltricloretano, e o BHC, hexaclorociclohexano. A pulverização das lavouras com esses inseticidas precisa ser cuidadosamente controlada, pois dose em excesso contamina os alimentos. O DDT, que é altamente tóxico, pode ser progressivamente acumulado nos organismos, especialmente nos tecidos gordurosos. Por exemplo, as minhocas que vivem no solo que contém uma unidade de inseticida por grama podem acumular até 40 unidades por grama, e os pássaros que as comem chegam a concentrar até 200 unidades por grama. O DDT, além de ser cancerígeno, pode causar distúrbios renais, hepáticos e nervosos.